Olá pessoal, meu nome é Sivonaldo Alves, estudo na Faculdade dos Guararapes, aqui no Grande Recife. Cursamos redes de computadores e estamos no quarto período. A disciplina para essa apresentação é a disciplina de Administração de Rede, ministrada pelo professor Cláudio Silva. Hoje vamos falar um pouco sobre o Windows Server 2012 R2. Vamos falar um pouco da sua instalação, suas novidades, diferença em relação ao antecessor, no caso do Windows Server 2008. Vamos falar um pouco de servidor de arquivos, servidor de impressão também. E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar nossa equipe. Além de mim, tem o Luiz Henrique, a Rosana Barbosa, o Jefferson Pereira e o Giovanni Souza. Primeiro vamos falar um pouco das versões disponíveis, no mercado do Windows Server 2012. Basicamente são 4 versões e é importante fazer um estudo aprofundado na empresa para saber qual a versão mais adequada para a necessidade dessa empresa. Nessa planilha, como você dá para observar, cada versão tem um tipo de suporte mais específico do que outra, uma é mais completa que a outra. E é importante esse estudo para se adquirir na empresa a melhor versão. Bem, vamos falar um pouco dos requerimentos do hardware rapidamente. Na verdade, eu fiquei muito surpreso quando vi no site da Microsoft que o Windows Server 2012, com apenas 512 MB de memória RAM e um processador que suporte a arquitetura de 64 bits de 1,4 GHz e apenas 32 GB de espaço no disco rígido é o suficiente para instalar. Na prática isso é impossível, podemos até dizer, porque não tem como funcionar bem esse sistema operacional numa situação dessas, Geralmente é recomendável você ter pelo menos um dual core de 2 GHz, também com arquitetura de 64 bits, no mínimo 4 GB de RAM e 100 GB de espaço no disco rígido disponível, para se instalar e não ter problemas no futuro. Isso é muito importante. Os procedimentos de instalação é bem simples, até para pessoas que nunca instalou o Windows Server, mas que já instalou outras versões anteriores, versões de Windows, como por exemplo o Windows 7, e o Windows 8 também, não vai ter problema nenhum em instalar o Windows Server 2012. Com a única diferença que na hora de você vai escolher, na verdade, qual tipo de servidor que você vai instalar. Isso é muito importante, na verdade é a única diferença, a grande diferença que tem. Passando por esse processo, é importante a gente frisar que vai chegar nessa tela aqui e você vai escolher se você vai fazer o upgrade, no caso de você já ter um sistema operacional Windows Server de versão anterior, ou se você vai fazer uma instalação limpa. A gente sempre recomenda, e na verdade é sempre recomendável, você fazer uma instalação limpa. Isso é importante também. Bem, depois que se passa todo o procedimento de instalação, você põe uma senha no servidor, e é importante essa senha no servidor em relação à complexidade. É fundamental você fazer uma senha muito complexa, porque se trata de arquivos e de programas da empresa. Para que não caia em mãos erradas esse servidor, uma senha com caracteres especiais, por exemplo, é muito importante. Agora vamos configurar o servidor. Existe a configuração completa,
e a gente vai passar por as configurações mais importantes, como por exemplo a configuração de rede. No servidor que a gente vai usar aqui, a gente vai usar um servidor com duas placas de rede. Uma placa gigabit para a rede local e uma placa fast para a rede da internet, que dá acesso à internet, acesso ao modem ADSL, por exemplo. Então vamos agora configurar a interface de rede. É sempre bom você tomar muito cuidado na hora de você fazer essa configuração, porque geralmente os servidores vêm com mais de uma placa de rede, e é importante isso. No nosso exemplo a gente vai usar essas duas placas, uma placa gigabit para rede local, que vai ter acesso aos hosts, né? E uma placa fast para conectividade com a internet com acesso via modem ADSL. Bem, é bem simples, você vai clicar com o botão direito no canto inferior esquerdo da área de trabalho, clica na opção lá de Network Connections, na verdade. Vai mostrar essa figura aqui debaixo no canto inferior direito, vai mostrar as duas placas, e é importante você prestar bastante atenção qual a placa que você vai configurar. Agora a gente vai configurar a placa de conexão com a internet. Bem, clique com o botão direito na placa fast. Nesse momento é importante você deixar do jeito que está aqui na figura, deixar apenas o protocolo, por exemplo, protocolo TCP IPv4, desmarcar o IPv6 nessa situação aqui, deixar ativo só realmente aquilo que está indicado aqui na figura. Isso é importante por questões de segurança. Feito isso, selecione o protocolo, né? Clique em protocolo IPv4, clique em propriedades para checar se a mesma está configurada para obter um endereço automaticamente, porque o modem vai fazer isso. O modem ADSL vai te fornecer um IP. Dando prosseguimento, em seguida você vai clicar na aba Sharing para ativar o compartilhamento da conexão. É só deixar do jeito que está aqui, é importante ativar esse compartilhamento com a internet. E agora vamos configurar a rede local. Em praticamente 100% dos casos, se trabalha com protocolo, vai usar apenas o protocolo IPv4, mas é importante deixar marcado o protocolo, nesse caso IPv6, porque alguns recursos, algumas funções, vai precisar ir desse recurso do IPv6, tá bom? Bem, agora a gente vai clicar nas propriedades do IPv4, nesse caso para definir qual o IP o servidor utilizará. A gente vai usar um IP de classe C, porque vai ser uma pequena empresa, né? No caso de classe C, a gente vai sempre usar a máscara 255.255.0, e o IP que a gente vai usar como exemplo aqui é 192.168.0.1. Se você precisar, se sua rede for média ou muito grande, você pode usar outra classe de IP, mas aí é importante o administrador de rede fazer um estudo bem aprofundado. Continuando, vamos configurar o nome do servidor, e isso é muito fácil de mexer, né? Só seguir passo a passo. Também habilitar o acesso remoto. A gente clica aqui na aba Computer Name, clica no botão mudar, né, que é o botão Change. Digita o nome do servidor. É importante não usar o nome do servidor baseado na sua função, como por exemplo arquivos, domínio, intranet, web ou parecido, algo parecido. É sempre bom usar o nome
que você queira um nome diferente do que aquilo que o servidor faz. Questão de segurança apenas. Reinicie o servidor e aí está instalado o nome da máquina. Bem, agora vamos instalar o servidor DHCP. Instalar o DHCP e essa função DHCP é muito importante. Vamos fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece. O DHCP permite que o servidor atribua de maneira dinâmica endereço IP para registrações, né, para os hosts de forma dinâmica, né? Você não precisa mais fazer aquela configuração manual, um computador por computador, né? E também evita também você ter conflitos na rede, né? Conflitos de IP. É muito importante e agora a gente vai aprender um pouco como é que instala. É muito simples, no Server Manager, né? Na aba no programinha aqui de configuração do servidor, é só você clicar em ADD Roles and Factories, clique em avançar. Em seguida, você marca essa primeira opção selecionada. Você também vai deixar a primeira opção selecionada. Em seguida, você seleciona a opção DHCP Server, né, que é a opção que vai mostrar. Você clica no botão ADD, clica em Next, próximo. Na tela seguinte, um aviso pode ser mostrado, né, informando que a placa de rede do servidor deve ter um IP estático. Isso aí a gente vê mais na frente. Clica em Next. Confirma a instalação clicando em Install. Aguarda a instalação terminar. Depois clica em Close. Após a instalação, o utilitário Windows do Server Manager avisa que é necessário fazer uma configuração de pós-instalação. Nessa aba aqui, ó, amarelinha, você vai clicar naquela opçãozinha no finalzinho da linha amarela, More. Né? Você vai clicar ali em More. Depois que você clicar, a tela será exibida e clique em Complete DHCP Configurations. Bem, feito isso, clique em Close para prosseguir, configurando o Server Options. É só seguir passo a passo. Action em Configure Options. É só seguir passo a passo, gente, é bem simples. Bem, agora inicialmente clique na opção DNS Servers. No campo Server Name, digite o nome do servidor em Resolve. É só seguir passo a passo. O seu endereço será exibido na caixa de IP Address. Clique então em ADD. Com essa opção definimos o nosso servidor, que também possuirá um serviço DNS próprio, ou então funcionará como um gateway entre a rede interna e o servidor DNS da sua operadora de conexão à internet. Logicamente que caso a sua rede local já tenha um servidor DNS dedicado, entrem com o nome dele na caixa Server Name. Bem, é bom evitar que sempre que possível tenha um servidor DNS público em uma rede local. Acaba tornando uma grande fonte de preocupação por pouco uso, né? Na verdade, o retorno é pequeno, então não tem necessidade. Geralmente não se faz assim. Isso é muito importante. Bem, só uma ressalva aqui, eu rolo para baixo e localizo a opção DNS Domain, o domínio DNS. No campo String, digite o nome do seu servidor ou do servidor DNS da sua rede, se tiver uma, claro. Feito isso, clique em OK para voltar para o DHCP Manager.
Bem, vamos criar aqui a gente vai aprender um pouco como criar um novo escopo no IPv4, né? No DHCP Manager, clique no botão direito, no item IPv4 abaixo, do nome do servidor e selecione a opção Novo Escopo. Na tela seguinte, digite o nome de sua preferência para o escopo e opcionalmente numa descrição para o mesmo, se você quiser, na verdade, né? Óbvio. Aqui é onde definirá o intervalo de IPs. Você pode gerar intervalos nessa configuração. Você pode, por exemplo, separar uma quantidade de IPs, né, que se chama zona de exclusão. E esses IPs nessa zona de exclusão, o servidor, o DHCP, ele não vai distribuir. Porque esses aí geralmente é importante você fazer essa exclusão, né? Porque você certamente vai precisar na sua rede, você vai instalar uma impressora nova que precisa de um IP estático na rede. Enfim, é importante você ter separado uma certa quantidade de IPs para futura necessidade. Agora a gente vai configurar o tempo do empréstimo de IP. Na verdade, o DHCP ele fornece um IP, se caso aquele host, aquele computador, aquele ativo de rede que tem um IP, ele for retirado da rede, como padrão, o DHCP ele deixa 8 dias esperando aquele mesmo host. Se caso aquele host não voltar para a rede, automaticamente esse IP volta para o servidor para se fornecer para outro equipamento. Você pode configurar isso, você pode diminuir essa quantidade, né, de dias, sem problema nenhum. O agente então perguntará se devem ser configuradas as opções adicionais. Você pressiona em Yes para prosseguir. A primeira opção é qual será o endereço gateway. É claro que geralmente se coloca o endereço do próprio servidor. Lembra que ele tem duas placas de rede, por isso que você coloca o gateway e o próprio servidor, porque ele também tem uma placa direto na internet, né? Ligada ao modem ADSL. Bem, a próxima opção é o domínio para resolução de nomes do servidor DNS. Essa opção completa a configuração do servidor DNS feita anteriormente. É só seguir o que está passando aqui, né? Bem fácil, né? É só fazer conforme está na ilustração. Tem também o servidor Wins, que é uma alternativa do DNS. Você vai configurar aí bem facilzinho. Por fim, o assistente pergunta se o escopo deve ser ativado. Você pode ativar depois, mas é claro, só vai funcionar se estiver ativado. Geralmente se ativa logo, né? E aí você reinicia o servidor. Bem, vamos falar um pouco do Windows, do Active Directory, do Windows Server 2012. Para configuração, o Active Directory é indispensável. Na verdade, ele surgiu em 99 com o Windows Server 2000 e foi aperfeiçoando conforme veio as versões posteriores ao 2000 do Windows Server, foi aperfeiçoando, e esse do 2012 realmente veio com muitos novos recursos. Domínio, árvore, floresta, unidade organizacional são as principais características do Active Directory. Vamos instalar agora o Active Directory. No Server Manager, selecione a opção ADD Roles and Factories. Marque a opção Active Directory, o domínio do Active Directory. Clicar em Next. Daí tem um monte de recursos do Active Directory que necessita para funcionar. Você deixa marcado todos eles. Clique em ADD, depois Next.
clique em Install para iniciar o processo. Acompanhe a instalação, depois clique em Close. Bem, você vai clicar em More de novo ali, ó, naquela faixinha amarela, lá no finalzinho você clica em More. Quando você clicar, você precisa promover o controlador do domínio, né? Promover ele a um controlador, então clique no botão correspondente. Bem, aqui indicamos que esse servidor será integrado a um domínio existente. Se o novo domínio será integrado, né? Porque no nosso caso, se ele vai ser integrado a uma floresta existente ou ainda será criada, que é o nosso caso, a gente vai deixar marcada ali a última opção. Agora é necessário definir um nível de funcionalidade do domínio e da floresta, caso o servidor esteja sendo integrado a um ambiente de rede que possua outros controladores de domínio. Bem, isso aqui geralmente você, se tiver algum na rede com a versão bem antiga, né? Aí você vai aqui selecionar. Geralmente você não se mexe aí, mas você tem essa opção de mexer. Na instalação do DNS local, a caixa de diálogo deve ser exibida. Caso você esteja utilizando um servidor público externo, que é a opção mais recomendada aqui em termos de segurança, clique em OK. E Next para prosseguir, somente. Feito isso, o assistente então solicita o nome padrão NetBIOS para o domínio. Necessário que a sua rede tenha estações rolando versões do Windows anteriores ao 2000 ou tenha aplicações antigas que necessitem de recursos da rede baseado neste padrão. Em seguida, deve ser configurado o local onde serão armazenados os arquivos referentes ao domínio. Geralmente ele já indica, né, já é com padrão, por questão de compatibilidade deve ser mantido, né? Se você for alterar, tem que ter o maior cuidado do mundo. O assistente mostra um resumo, depois você clica em Next para prosseguir. Em seguida é feita uma checagem de pré-requisitos, o normal é seguir alguns alertas. O importante mesmo é não ter nenhum erro. Você vai concluir e reiniciando o servidor. Bem, após reiniciar, o Active Directory deverá estar online, conforme indicado aqui, ó, na figura. E é isso aí. Autorizando o servidor DHCP. Caso o mesmo servidor também concentre o DHCP, como é o nosso caso, pode ser necessário autorizar o mesmo após a instalação do Active Directory. Para tanto, entre no gerenciador DHCP e selecione o servidor na lista. Bem simples. Clique no botão Menu Action, autorize. Bem fácil. Bem, servidor de atualizações. É importante esse servidor de atualizações para se manter um padrão de atualização na sua rede, porque muitos problemas já aconteceram em grandes redes porque não instalaram esse servidor de atualizações. É importante você ter esse servidor bem configurado, porque ninguém vai fazer instalações diferentes daquelas que forem programadas. Isso é muito importante. Servidor de impressão. Bem, vamos falar um pouco do servidor de impressão. Vamos criar aqui um cenário. Todas as estações de trabalho terão a impressora instalada no servidor como impressora padrão de impressão. A instalação e configuração da impressora serão distribuídas de forma imediata por política a todos os computadores. Acompanhe como implementar uma política de grupo através do GPO com Active Directory do Windows Server 2012. Servidor de impressão para estação de trabalho Windows 8. Então, tem aqui o servidor com Windows Server 2012 e uma máquina com Windows 8. Então, vamos lá, instalando o gerenciador de impressão e configurando o GPO para instalar impressoras.
Bem, primeiro passo. No gerenciador do servidor do Windows Server, clique no menu Ferramentas e selecione Adicionar função ou recurso. O segundo passo é clique em próximo até funções de servidor e selecione a função serviços de impressão e documentos. Selecione adicionar recursos, conforme a janelinha aqui. Após marcar a caixa de seleção da função de serviço de impressão e documentos. Você vai clicar naquela opçãozinha ali, depois você clica lá em adicionar recursos. Clique em próximo até a opção instalar, ficar disponível. Clique em instalar. Após o término do processo de instalação, clique em fechar. Bem simples. No gerenciador de servidor, clique em ferramentas e selecione gerenciamento de impressão. Local, ferramentas, dá para ver na figura, depois quando abrir a aba, né? Ferramentas, você vai clicar em gerenciamento de impressão. Expanda servidores de impressão, expanda também o seu servidor, clique com o botão direito sobre o seu servidor e selecione adicionar impressora. Bem simples, aqui na figurinha. É só seguir passo a passo. Selecione a opção adicionar uma nova impressora usando a porta existente e clique em avançar. Aqui está marcado LPT1, mas pode ser outra porta, né? Tipo USB e tal. É só clicar em avançar. Clique em avançar novamente. Bem, a gente vai escolher a marca da impressora e o software da impressora, né? Fabricante e modelo. Clique em avançar, depois avançar novamente, e aí conclui. Bem simples, fácil. Selecione impressoras, clique com o botão direito na impressora instalada e selecione implantar com política de grupo. Isso é importantíssimo. Selecione uma unidade organizacional ou implemente na raiz do seu domínio. Clique no ícone acima para criar uma nova política de grupo. Está aqui, ó, primeiro quadradinho de cima vermelho. Escreva o nome da sua política e clique em OK. Bem fácil. Selecione os usuários aos quais o GPO se aplica. Qual é o usuário que vai usar, adiciona, observe a nova entrada criada, clique em OK, clique em OK para fechar as duas janelas. Tá, todos os computadores de domínio já estão com a impressora instalada e pronta para uso. Com o comando GP result /R, podemos ver que a política de instalação da impressora foi aplicada. Vamos falar agora de servidor de arquivos. Função do servidor de arquivos e configurando o servidor de arquivos. Bem, o servidor de arquivos fornece um ponto centralizado na rede para armazenamento e compartilhamento de arquivos entre os usuários. Quando desejarem usar um arquivo importante, como um planejamento de projeto, por exemplo, os usuários podem acessá-lo diretamente no servidor de arquivos, em vez de precisarem passar o arquivo entre cada computador. Se os usuários da rede precisarem acessar os mesmos arquivos e aplicativos acessíveis pela rede, configure o computador como um servidor de arquivos. Bem, este tópico explica como usar e gerenciar o servidor e o assistente para configurar o servidor para instalar e configurar um servidor de arquivos. Ao terminar de configurar um servidor de arquivos básico, você pode executar outras tarefas usando o gerenciador de arquivos. Ao concluir o assistente para configurar o servidor, você terá um servidor de arquivos inteiramente funcional. Aqui tem uma tabela que explica, que tem informações que você precisa saber antes de adicionar uma função de servidor de arquivos. Na parte da esquerda
você tem o problema e depois os comentários, né? Por exemplo, essa primeira aqui, ó. Decida se você deseja configurar cotas de disco. Isso é importante você ter conhecimentos antes de configurar um servidor de arquivo. Nos comentários diz o seguinte: se você precisa cota de disco ou não. Use cotas de disco para rastrear e controlar a utilização do espaço em disco em cada volume NTFS, criando um log de evento quando o limite de espaço em disco é desrespeitado. As cotas evitam que os usuários ultrapassem o espaço em disco a eles designado. Você vai configurar isso, por exemplo, você diz, Silvano, você vai configurar para usuário, determinado usuário, que ele só vai ter disponível 100 MB, né? E aí eu vou usar os 100 MB, quando eu atinjo os 100 MB, é criado um log, e esse log vai impedir que eu ultrapasse. Isso é importantíssimo para um servidor de arquivo funcionar com qualidade e com bom desempenho. Depois tem aqui outros problemas que você precisa saber, outros recursos que você precisa saber antes de começar a instalar um servidor de arquivo. Configurando o servidor de arquivo. Para configurar um servidor de arquivo, inicie o assistente para configurar o servidor seguindo um desses procedimentos. Em gerenciar o servidor, clique em adicionar ou remover uma função. Por padrão, gerenciar o servidor é iniciado automaticamente quando você faz o logon. Para abrir gerenciar o servidor, clique em iniciar, depois no painel de controle, clique 2 vezes em ferramentas administrativas e em seguida clique 2 vezes em gerenciar o servidor. É só administrar, né? É bem fácil. Para abrir o assistente, você tem essa outra forma aqui. E é só seguir. Aqui fala das cotas, que é importante. Aqui é outra caixa de diálogo que a gente pode estar pegando informações. Por exemplo, aqui diz, instalar cotas de disco padrão para novos usuários do servidor. Nos comentários aqui explica como que é essa função. E agora a gente vai falar das novidades do Windows 7. Vamos tentar ser breve. O Active Directory sofreu bastante alteração, né? Muitas melhoras em relação ao 2008. Melhorou muitas funções, está aqui um pouco de tudo, né? Que foi alterado. É o AD, o Active Directory CS. O DS, o Active Directory DS também sofreu bastante novidades, tá aí explicação, a virtualização, que foi uma melhora muito grande. Dessa vez realmente funciona, viu? No 2012 realmente funciona a virtualização. O que é de novo no ADRMS do Windows Server? Explica aqui um pouco o que mudou. Também o BitLocker teve novidades. Bem interessante. Novidades no Bank Cache do Windows também mudou. Teve bastante melhoras no requisito GPO, por exemplo, né? Criptografia de cache, muitas coisas novas. Novidades também no DHCP em relação ao 2008. Mudou muito, suporte a muita coisa que não tinha no 2008. O DNS também teve muitas novidades. Se você quiser ir mais a fundo, você pode aqui dar um pausa no vídeo, pesquisar a respeito, né? Já que eu não estou lendo tudo. No servidor de arquivos também teve novidades referente à versão anterior. Nessa coluna do meio aqui você vê o que é novo, que não tinha na versão anterior, e o que foi melhorado, né, atualizado.
No Hyper-V também, você na coluna da direita você vê o que é novo. O Hyper-V cliente é novo, não tinha essa função no 2008 e agora tem. A memória dinâmica foi melhorada, foi atualizada e assim sucessivamente. Novidades no IPAM, que é o gerenciamento de IP. Novidades para a conta de serviço gerenciado. Aqui a explicação do que realmente mudou. Novidades sobre rede. Acesso com e sem fio autenticado. Isso também é muito importante. Coisa que não tinha no o acesso autenticado sem fio, né? Em outras versões. E agora tem. A área de trabalho remota também sofreu novidades. Implantação do VDI, por exemplo. Novidade no serviço de área remota, continuação, uma implantação de virtualização de sessão, que não foi implantado agora, né? Não tinha na versão anterior. Bem, isso aqui são os principais benefícios dos usuários finais de TI e profissionais de TI também, que usam o RDP do Windows 8. Aqui também tem uma caixa de diálogo de serviço de função de serviço na área de trabalho remota. Novidades também na auditoria de segurança. Novidade no serviço de implantação do Windows também. Essas caixas de diálogo ajudam muito a você entender cada função, né? Bem interessante. Só dá uma lida aí. O PowerShell também teve novidades. PowerShell do Windows nessa nova versão 2012. Bem, muito obrigado. Fico feliz em terminar esse trabalho aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. Foi uma apresentação bem breve, mas eu gostaria de agradecer a cada membro da equipe que ajudou na pesquisa, ajudou na elaboração dos slides, e espero ter colaborado de alguma forma. Agradeço ao professor, agradeço a todos pela oportunidade.